Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3 de Hebreus, capítulo número 12. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, como já afirmamos hoje. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. É ela que nos dirige, é ela que nos mostra como deve ser o nosso caminhar. Pai Santo, é ela que nos revela a Tua vontade. E é isso que queremos essa noite, ouvir a revelação da Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Não doutrinas de homens, não é isso que queremos, nem é isto que precisamos, mas sim a doutrina de Deus, a palavra de Deus, que nos dá a Tua direção. Vem falar, Senhor, ao nosso coração, é a oração que fazemos. E eu peço ao Senhor, usa a minha vida, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, enche-me da unção e do poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, e debaixo deste poder as barreiras sejam quebradas, para que o Teu povo possa ouvir atentamente a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, a Bíblia está nos dizendo aqui nestas palavras, na carta aos Hebreus, que a vida cristã, ela é uma vida de atividades, irmãos. Também de atividades. Nós não fomos chamados por Deus para nos acomodar. Deus nos chamou para trabalhar. Você crê nisso, meu irmão? Ele nos chamou para atuarmos de acordo com a sua vontade. Eu já disse aqui várias vezes que se tudo que Deus quisesse fosse apenas nos salvar, nós poderíamos ter morrido no dia da salvação. Seria maravilhoso. Ninguém diz amém nessa hora. Por quê? Me salvei e morri. Imediatamente fui ter com o Senhor. Não é verdade? Nenhum problema mais nesse mundo, nenhuma luta, nenhuma tribulação, apenas a companhia de Deus. Se resumisse a isso que Deus espera de nós, seria dessa forma. Mas se você permaneceu vivo após a sua conversão, é porque Deus ainda tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Amém, irmãos? Então a vida cristã, nós podemos dizer que é uma vida de contínua atividade. O autor de Hebreus compara esta vida cristã com uma corrida que está adiante de nós. O apóstolo Paulo também fez esta mesma comparação. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 9. Veja o que diz no versículo 24 até o versículo 27 de 1 aos Coríntios, capítulo número 9. Do versículo 24 até o final do capítulo, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. Veja, Paulo nos compara a atletas que estão no meio de uma preparação para uma corrida, irmãos. A corrida é a vida cristã. É a carreira que Deus tem para cada um de nós. A meta que cada um de nós deve ter. Paulo diz, eu corro, mas não sem meta, como quem está desferindo golpes no ar. Eu tenho uma meta, eu tenho uma direção, eu tenho um propósito. Será que cada um de nós sabe exatamente qual a meta da sua vida? Qual o propósito de Deus para você? Por que Deus continua permitindo a sua vida? O que Ele quer através de você fazer? Será que nós temos a noção que os apóstolos tinham e passaram para a igreja? Ou nós encaramos a vida e a presença de Deus na nossa vida apenas como um instrumento para sermos abençoados, para fazermos aquilo que quisermos e o que bem entendermos? Não é isso que a Bíblia diz. Paulo diz, nós temos uma meta. E nós temos uma carreira proposta diante de cada um de nós. E ele afirma aqui claramente que aqueles que correm no estádio, eles correm com um alvo, que é alcançar uma coroa, um prêmio, um troféu, que daqui a pouco vai estar empoeirado, enferrujado, abandonado, e que não tem realmente nenhum valor. Mas nós corremos por uma coroa incorruptível, que não sofrerá jamais nenhuma corrupção. Vejam, os nossos ideais, a nossa meta é muito mais nobre do que a meta de qualquer atleta. E aí pensa comigo, meu irmão, na vida de um atleta. Você já deve ter visto documentários, na televisão, reportagens, de quantas coisas um atleta se priva para que ele possa realmente realizar aquilo que ele quer ganhar, conquistar. De quantas coisas ele deixa de fazer para que ele possa treinar, se aperfeiçoar, se dedicar horas e horas a fio de treinamentos para conseguir chegar aonde ele deseja. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele se esforça por isso. Paulo compara a nossa vida cristã com a vida desse atleta. Mas será que nós fazemos o mesmo esforço? Será que nós nos privamos também de algumas coisas em prol do objetivo maior da nossa vida? Ou talvez a gente perca tantas coisas com objetivos menores, tanto tempo a gente perca com coisas menores. Isso fica aqui para nossa reflexão, para que cada um de nós possa pensar. Como nós estamos correndo a carreira que nos está proposta, irmãos? Como estamos vivendo a nossa vida cristã? É essa pergunta que eu queria deixar essa noite para os irmãos. Muitos de nós talvez estejamos completamente relapsos em relação à carreira. Se um atleta não treinar, ele vai chegar no dia da prova e vai conseguir vencer, irmãos? Dificilmente, não é? É preciso treinamento, é preciso dedicação, é preciso empenho para aperfeiçoamento. Quando nós estamos na igreja, nós estamos buscando esse treinamento. Quando nós estamos na escola bíblica, nós estamos buscando esse aperfeiçoamento. Estamos buscando nos municiar de coisas que nos levem a um desempenho melhor naquilo que Deus nos chamou. Quando lemos a Bíblia, como foi falado aqui, estamos buscando elementos para que a nossa vida seja mais frutífera. Mas eu pergunto, essa é a realidade, queridos? De todas as pessoas que estão na igreja? Todos nós estamos nos empenhando nessa carreira? A realidade não é bem esta. Nós vimos muitos irmãos que estão sonolentos, queridos. Não só enquanto eu prego, alguns dormem, né? Mas não só assim. Alguns estão sonolentos na sua vida. Pior do que dormir aqui, irmão, é dormir lá fora. Pior é isso, é dormir diante dos perigos, das adversidades do mundo. E não estamos cumprindo o papel que Deus deu a nós como cristãos. Correr a carreira e chegar até o final. Amém, irmãos? É preciso chegar ao final, queridos. A Bíblia deixa isso bem claro e por isso muita gente acaba voltando até atrás. Veja, a Bíblia é tão clara que ela fala, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Nem olhar eu posso, que dirá voltar atrás. Não nos cabe voltar. Quem começou nessa corrida, nessa carreira, tem que ir até o final. A nossa carreira é para chegar ao fim, irmãos. Mas sonolentos, será que vamos conseguir chegar lá?
tão displicentes, tão relatos com a nossa vida cristã, será que vamos conseguir chegar lá tão assim, descuidados com a nossa vida espiritual? Vamos conseguir completar essa carreira? Isso que às vezes chama a atenção e nos traz uma certa preocupação. Veja, o texto aqui do capítulo 12, que nós começamos a ler, diz que nós devemos correr essa carreira. Também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma proposta de carreira para você, mas você tem que aceitar essa proposta e correr, fazer a tua parte. Hebreus capítulo 12, versículo 1, como acabamos de ler. E veja como é interessante, isso não está aqui por acaso. Porque o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Se você ler todo o capítulo 11, você vai ver quantos homens e mulheres ali foram usados por Deus e se tornaram um exemplo de fé, de perseverança, diante de adversidade, de tribulações, continuaram correndo, continuaram caminhando, e chega a dizer o texto que estes morreram até pela sua fé e o mundo não era digno deles, diz a palavra de Deus. E logo depois, no capítulo 2, vem então para nós esta palavra. Veja, se eles correram dessa maneira, vocês precisam se espelhar no exemplo que lhes foi deixado e correr com perseverança a mesma carreira que estava proposta. Irmãos, a nossa carreira não é em nada diferente. A carreira de Paulo, que ele correu e disse que completou, não é diferente da minha nem da sua, da de Pedro, da de Tiago, de todos os personagens bíblicos. A todos foi proposta a mesma carreira. Então o autor de Hebreus traz aqui essa palavra logo depois desse grande contingente de pessoas que testemunharam a sua fé a ponto até de morrer por ela. Veja o capítulo 11, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Veja, nenhum deles recebeu nenhum mérito, embora por sua fé tivessem feito aquilo tudo. E nós temos uma promessa já concretizada em nossas vidas. Jesus veio, e essa é a promessa concretizada. Todos estes do Antigo Testamento não presenciaram esta promessa sendo concretizada, mas morreram na expectativa da promessa. Quanto mais nós que já temos a promessa realizada. Veja, Deus não vai fazer uma coisa na sua vida, Deus já fez. Eu estou falando para os salvos essa noite. Então Deus já fez, a promessa já se cumpriu, você é salvo. Veja, aqueles correram por uma promessa, você corre por algo que já está feito. Será que nós não temos condição de correr melhor do que eles? Eles corriam por uma expectativa, nós corremos por algo já realizado. Será que nós não temos mais motivos ainda para nos empenhar ainda mais do que aqueles considerados como heróis da fé? Irmãos, aquela galeria não pode acabar no capítulo 11 de Hebreus. Ela tem que continuar na nossa vida. Nós agora temos que fazer parte dessa galeria de pessoas de fé que perseveram e que continuam, apesar das lutas e dificuldades, a correr essa carreira que nos está proposta. E olhando para a Bíblia, vamos responder algumas perguntas, queridos. Como é que se corre esta carreira? A carreira está aí. A vida cristã está aí para ser vivida até o dia que o Senhor te chamar. Mas enquanto Ele não te chama, Ele tem propósitos para você, tem uma carreira a ser percorrida, tem uma carreira a ser seguida, e cada um de nós precisa fazer isso. Mas como se faz isso? Olhando para a Bíblia, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele começa a dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, de quem ele está falando? Das testemunhas do Antigo Testamento, do capítulo 11. Ele diz, já que temos isto tudo nos rodeando, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Primeira dica aqui da Bíblia para que eu possa correr a carreira: eu preciso me desembaraçar do peso. Alguém corre aqui? Você corre na esteira? Na academia? Na praia? Na quinta da boa? Ninguém corre aqui.
Só o Manuel? Olha só, vocês não estão nem correndo. Tá ruim, hein? Agora imagina que você está correndo e que você vai correr carregando o diácono Manuel ali nas costas. Alguém consegue correr levando o outro nas costas, levando um peso, talvez até maior do que o teu próprio peso? Será muito mais difícil correr a carreira. Por isso, o autor de Hebreus, que nos manda correr, ele também nos diz como correr. E ele começa a dizer isso. Primeiro, eu preciso me desembaraçar do peso. É como se tivesse um peso, mas não apenas sobre mim, mas misturado em mim, que me embaraça. Como se fosse um peso e uma rede, né, em que eu tento tirar e não consigo. Mas eu preciso me desembaraçar desse peso que está me assediando a cada dia. Um fardo que está sobre a nossa vida e que vai nos tornar vagarosos. É impossível correr uma carreira, ganhar, chegar ao final, se eu estou carregando um peso e os outros que estão correndo comigo estão sem esse peso. Não há como vencer assim. Então, irmãos, o peso nos torna lentos, nos torna vagarosos, talvez até sonolentos, como eu falei aqui no início. Então, para que eu corra essa carreira, primeiro eu preciso tirar esse fardo de sobre mim. E eu preciso entender que isso é necessário ser feito. Senão eu me acostumo com peso. Há pessoas que se acostumam, carregam peso há anos e anos e se acostumam nesse estado. E continuam vivendo como se nada mudasse. Mas a Bíblia diz: desembarace-se deste peso, porque você precisa correr. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você tem para começar a se desembaraçar e começar a correr? Já não tem mais tempo. O tempo já passou, irmãos. Já era para ter começado essa carreira há muito tempo. Então já era para ter se desembaraçado há muito tempo. E tem gente, às vezes, na igreja há anos, mas a pessoa ainda está embaraçada. Quanto tempo mais você acha que tem para começar a viver uma vida cristã digna, irmão? Responde isso para mim. Quanto tempo nós temos ainda para isso? A Bíblia nos dá uma ideia da urgência da obra de Deus. Vamos ler João capítulo 4, versículo 35. Jesus já falava desta urgência. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. A gente está sempre achando que ainda falta, que ainda tem tempo, que ainda pode ser adiado, que ainda pode ser depois. Não, ainda falta. Jesus diz: não falta não. Os campos já estão brancos, o tempo de fazer alguma coisa é agora. O tempo de começar uma vida cristã diferente é hoje, já passou o tempo, você já está perdendo tempo. É isso que a Bíblia diz, e veja mais no capítulo 9 de João, no versículo 4, João 9, 4, Jesus também fala exatamente a respeito desse assunto. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que ele diz mais? A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Alguns de nós, irmãos, estamos esperando a noite chegar, mas a noite é tarde demais. Quando a noite chegar, já não dá mais para fazer o que tinha que fazer. O que você tem que fazer logo, porque o tempo é agora e o tempo já está se esgotando. Começar a correr a vida cristã, começar a fazer o que Deus espera de você, tem que ser hoje. Não dá mais para protelar. Começar a desembaraçar a sua vida, tirar os pesos de cima de você. Já passou o tempo de fazer isso, porque a noite vai chegar, irmãos. Irmãos, a noite vai chegar. E quando a noite chegar, não dá mais tempo. Não dá mais tempo para tentar alguma coisa, não dá mais tempo para... Não há mais tempo. Então o assunto é sério e Deus nos fala seriamente a respeito disso. E que são essas coisas que trazem peso para a nossa vida e que atrapalham a nossa vida? Veja, Jesus, ele mandou deixar o fardo pesado e pegar o leve, queridos. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 28.
Você conhece o texto? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um troço pesado. O meu jugo tomem voluntariamente sobre vocês. É o que ele vai aqui dizer. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um jugo, mas é leve, é suave. Agora o jugo de Satanás sobre a tua vida, esse é pesado. Esse te afunda, esse te bota para baixo, esse acaba contigo. Jesus está convidando e dizendo: venha, venha a mim. Você que está cansado, que está sobrecarregado dessas coisas todas, troque isso comigo. Deixe aqui esse peso e leve o meu, que é leve e que é suave. Paulo diz: desembarace-se, tire essas coisas de sobre você, para que você possa correr a carreira. Deus está te chamando a entregar nas mãos dele o fardo. Mas tem gente carregando fardo desnecessário, que não deveria mais estar sobre as tuas costas, porque Jesus já te convidou a lançar sobre ele esse fardo. O fardo do pecado tem sido ainda carregado por muita gente, irmãos, e muita gente ainda não conseguiu se libertar deste fardo e continua carregando isso, e certamente não vai conseguir correr a carreira. O autor de Hebreus, ele diz, voltando lá ao texto em Hebreus, no capítulo 12, que esse desembaraço que nós devemos cuidar, na verdade é o desembaraço especialmente do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você viu o que ele disse? O pecado nos assedia, ou seja, ele está sempre em torno da gente, tentando nos conquistar, tentando nos assediar, não é? Então o pecado está sempre nos assediando, sempre nos rondando, sempre tentando nos conquistar. E ele diz: se você quer correr a carreira, você tem que se desembaraçar do peso e também desses pecados que estão sempre rondando a sua vida. Então, será que nós ainda estamos presos a algum pecado? Com os pés acorrentados, alguém consegue correr? O que você acha? Com os pés ainda amarrados a um peso, a um pecado, alguém vai conseguir correr a carreira que está proposta? Pois o que Deus está dizendo é: esse peso tem que sair da nossa vida, porque enquanto esse peso permanece, o peso do pecado não nos deixa progredir. E quando a gente fala de pecado, muitas pessoas pensam em coisas terríveis. Irmãos, existem pecados que são considerados, embora, como eu disse hoje pela manhã, não há diferença, pecado é pecado, né? Que alguns consideram de menor importância. Não existe isso. Mas pecado é peso, seja ele a importância que você der a ele. Qualquer pecado se torna um peso para a nossa vida, para a nossa carreira, que está proposta para cada um de nós correr. Então o pecado tem que ser tratado com seriedade. Veja aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 12, leia comigo o versículo 15 de Hebreus capítulo 12. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura é um pecado, queridos. Ser amargurado é estar em pecado. A gente tende a vitimizar quem se diz amargurado. Eu estou amargurado. Coitadinho de você, está amargurado. Não, você está em pecado, meu querido. Você não tem o direito de estar amargurado. A raiz de amargura é tanto um pecado que prejudica a tua vida, quanto prejudica quem está em volta de você. Porque quem tem dentro de si uma raiz de amargura, tem prazer em espalhar essa raiz para todos os lados, para contaminar todas as pessoas que estão ao seu redor. E esse é um pecado que impede a pessoa de correr.
Você já viu alguém amargurado ter disposição para fazer alguma coisa? A pessoa coloca todas as desculpas na amargura que está sofrendo. Ela não faz absolutamente nada e ainda reclama da vida, entende? Ela não corre a carreira, ela não faz nada na obra de Deus, não serve ao Senhor. E qual é a desculpa? Estou amargurado. Estou amargurado. Está em pecado. É um pecado que está assediando você. Essa amargura que não sai do teu coração está assediando, está rondando, está se tornando um peso sobre a tua vida, que está embaraçando a tua vida, e pior, está embaraçando a vida de outros, o que é até mais grave, né? Porque contamina os outros, porque a amargura acaba trazendo dúvida ao coração. A Bíblia não diz: o meu justo viverá pela fé. Como é que eu corro a carreira? É pela fé. Tudo que eu preciso fazer deve ser feito pela fé. É a fé que me move, é a fé que me faz andar, que me faz viver. A amargura traz dúvida ao coração, abala a fé da pessoa, por isso ela contamina, por isso ela se espalha, se enraiza e causa tremendos prejuízos, queridos. E aí a pessoa nesse estado acaba não fazendo o que deveria fazer, o que Deus a chamou para fazer. Veja mais o que diz o versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que a Bíblia coloca como exemplo neste momento? A vida de Esaú, que por causa de um prato de comida, colocou em desuso, né, e menosprezou a maior bênção que ele tinha, que era o seu direito de primogenitura. Então, o que fez esse homem? A sua insensatez fez com que ele procurasse uma gratificação imediata. Ele chega faminto, e o que lhe é oferecido? Um prato de comida. Mas ele diz: não, eu te dou, mas você tem que me dar o seu direito. Ele fala: para que me serve um direito se eu vou morrer? Então, passa esse prato para cá, que eu quero mais é comer. Irmão, é isso que muitas pessoas têm feito ainda. Por isso a Bíblia traz isso como advertência para nós. Temos trocado coisas eternas por coisas passageiras. Temos nos mostrado insensatos diante das nossas escolhas. Temos deixado aquilo que é eterno, que é efetivo na nossa vida, que veio de Deus, por coisas que vão matar as nossas necessidades momentâneas. Isso é uma grande insensatez. Isso é outro pecado que nos assedia, que está sempre nos rondando e que acaba atrapalhando a nossa carreira, nos impedindo de correr a carreira. Por quê? Paramos para comer um prato de lentilha. Trocamos coisas boas que Deus tem para nós por outras coisas que não têm nenhum valor e que certamente se desfazem com o tempo. E é isso que muita gente tem enfrentado. Então, para correr bem, o que a Bíblia diz: desembarace-se destas coisas, destes erros de valor, desembarace-se destes problemas, desembarace dessas amarguras, dessas picuinhas, porque assim você não vai correr a carreira que Deus está propondo para você. Veja mais o que diz o versículo 1 do capítulo 12. Ele diz: corramos como, queridos? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Depois de dizer para a gente se desembaraçar, se livrar do pecado que nos assedia, ele diz: agora corra. Mas corra como? Corra com perseverança. Porque não adianta nada começar a carreira se eu não completar a carreira. E o que faz alguém completar a carreira é a perseverança, irmão. É a perseverança que faz você continuar correndo, apesar de todas as adversidades. Pode alguém se dizer cristão e não ter perseverança? Eu não acredito nisso. Primeiro, porque eu acredito na doutrina da perseverança dos santos, de que os santos perseverarão até o fim. Aqueles que foram chamados por Deus certamente perseverarão até o final. Sem perseverança, ninguém completa a carreira, irmãos. Sem perseverança, você não completa nada na sua vida. Não fala para mim quantos cursos de inglês você já começou.
Não me conte. Quantas dietas você já iniciou na segunda-feira? Não me conte. Quantos projetos você já planejou e não terminou? O que te faltou? Faltou perseverança. Faltou a perseverança que te faz continuar insistindo, mesmo quando tudo diz para você desistir. Mesmo quando as condições dizem para você largar, mas você continua. Isso é perseverança. Não existe cristianismo sem perseverança. Por isso a igreja de Jesus começou com perseverança e por isso que ela dura até hoje. Já era para a igreja ter acabado, irmãos. Tantos ataques que a igreja sofreu, já era para ter acabado. Já era para a gente não ter mais Bíblia. Tantas Bíblias que já foram destruídas. Tantos crentes que já foram torturados. Já era para o cristianismo ter finado. Mas alguns perseveraram, apesar de todas as adversidades. Continuaram, apesar de todos os obstáculos. E assim foi desde o início. Atos 2:42. Tem uma placa aqui no segundo andar com esse versículo estampado. Diz Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que eles faziam? Perseveravam. Porque sem perseverança eu deixo tudo isso. Eu deixo a comunhão. É aquele povo que vem à igreja, daqui a pouco você procura, cadê? Não está mais. Some, aí fica esperando você mandar carta, ligar, fazer uma visita. Vem para a igreja, pelo amor de Deus. Não, né? Porque não tem perseverança. Aí não persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, não ora. Ora um pouquinho, quando não responde, para de orar. Não persevera e não faz até o final. Mas a igreja que chamamos primitiva, a igreja inicial, ela perseverou. E porque ela perseverou, ela durou até hoje. Se não houvesse perseverança, irmãos, não tinha igreja hoje. Entende isso? Por isso a Bíblia diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, é preciso perseverar. Veja, quando o povo de Deus saiu do Egito, eram 3 milhões de judeus. Sabia disso? Para percorrer um caminho que seria feito em semanas. Eles levaram 40 anos de tanta dureza de coração, de tanto embaraço de vida, de tanto pecado, de tanta rebeldia, de tanta revolta. 40 anos ficaram andando para fazer um caminho que durava semanas, irmãos. E sabe o que mais? Daqueles 3 milhões de pessoas, dos 3 milhões que saíram, 2 entraram na terra prometida. 2, Josué e Calebe. Todos os outros daquela geração morreram durante 40 anos. É claro que não entraram, só 2. Tinha muito mais gente, mas gente que nasceu depois de sair do Egito. Porque dos que saíram de lá, só 2 entraram na terra. Pensa nisso, irmão. Cadê a perseverança? É por falta de perseverança que muitos ficam pelo caminho, que muitos desistem da carreira, que muitos nem a iniciam por falta de perseverança. Então isso é uma necessidade da vida cristã, para completar a carreira. Por isso é que eu creio que um cristão verdadeiro, ele vai correr e ele vai completar. Aí está a diferença entre quem é cristão e quem apenas frequenta uma igreja. Aí está a diferença entre o joio e o trigo. O trigo vai chegar ao final, o joio também, mas para ser lançado no fogo. Entende isso, meu irmão? Porque não há perseverança. A nossa vida ela é diferente. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao versículo 39 de Hebreus capítulo 10. Diz assim, com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, faça o quê? Alcanceis a promessa. Veja, é preciso perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. E ele diz mais, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aí olha o que ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, a Bíblia fala para todo mundo, mas para os cristãos ela fala diferente, para os verdadeiros, não para os frequentadores de igreja.
Ele está alertando: olha, você que é frequentador da igreja, começa a tomar vergonha na tua cara, começa a correr, começa a te desembaraçar do peso, começa a cuidar do pecado, porque senão você vai ficar para trás. Mas nós não somos assim. Nós somos daqueles que perseveram e nós chegamos ao final, nós vamos conservar nossa alma. Mas a Bíblia é pregada para que todos tenham a oportunidade, irmãos. Sem perseverança, ninguém chega a lugar nenhum. Sem perseverança, ninguém consegue realizar nada, não completa nenhum projeto de vida. Sem perseverança, a pessoa não continua na sua carreira. E isso, queridos, é o que faz diferença. É a perseverança. Você que já assistiu maratona, você vê que alguns completam a maratona 4, 5 horas depois, enquanto o vencedor completou em 2 horas. Mas o cara tem perseverança. Ele continua correndo, embora todo mundo já foi para casa, as luzes já se apagaram, mas ele está correndo. Ele quer cruzar aquela linha de chegada. Ele quer se esforçar e todo mundo está dizendo para ele desistir. A torcida já foi embora, não tem mais ninguém para dar um copo d'água, mas ele está correndo. O corpo dele já está dizendo: para que você vai morrer, mas ele está correndo. O nome disso é perseverança, irmão. Sem perseverança ninguém vai vencer. Está faltando muito isso hoje na igreja. A qualidade de muitos de nós que se dizem crentes está muito baixa hoje, porque falta essa perseverança. Por qualquer coisinha as pessoas se entristecem, vão embora da igreja. Por qualquer coisinha a pessoa fica de mal com o irmão. Toma vergonha na tua cara, pelo amor de Deus. Seja crente, tema a Deus, irmão. Tem que temer ao Senhor. Está faltando é isso, perseverança. Temor de Deus é o que está faltando, queridos. É por isso que muita gente não completa. E o pior é que atrapalha a igreja, né, irmão? Mas Jesus disse: não dá para tirar o joio. Ai, meu irmão, juro para você, se pudesse eu tirava o joio, sabe? Se pudesse eu pegava uma foice, mas lascava no joio. Porque o joio atrapalha, que é uma desgraça, irmão. Atrapalha demais. Mas Jesus disse: calma. Graças a Deus. Calma, que deixa comigo. Faz, Senhor, faz o Senhor. Mas o joio me dá um trabalho danado, irmão. Ovelha não me dá trabalho, quem me dá trabalho é joio. E você não consegue saber quem é joio e quem é ovelha, a não ser no final. Então você tem que gastar tempo com todo mundo, né? Você tem que gastar tempo com todo mundo. Aí no fim você vê: pô, era joio. Eu só gastei um tempão, era joio, desgraçado. Ah, meu Deus. Quanto sofrimento, quanto trabalho, era joio. Mas não tem jeito, irmão. Deus renova as nossas forças, né? Deus renova. Mas no final a diferença ficará evidente, queridos. No final, o trigo será recolhido em celeiros, e o joio queimará no fogo inextinguível. É isso que Deus está falando. Mas eu preciso ser trigo, e como trigo, perseverar e ficar firme até o fim. E isso é a garantia do prêmio. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, 10. Veja só o que o Senhor Jesus falou. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ele disse assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel não é por um tempo. Fidelidade não tem prazo de validade, irmão. Fidelidade tem que ser para sempre. Passe ano, entre ano, sai ano. Fiel até o fim. Fiel até morrer, igual quem casa. Amém? Amém? Quem casa tem que ser fiel até morrer. Casamento é até que a morte separe. Casou mal, problema teu. Agora se vira. Seja fiel até o fim. Amém, irmão? É o que Deus está dizendo para nós, a gente tem que obedecer. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8. Veja o que Paulo diz como seu testemunho pessoal de vida. 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. Ele está no final da sua vida, morrendo na prisão. Mas ele está dizendo: combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé.
Que maravilha! Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ele tinha a certeza do prêmio. Ele está morrendo na cadeia, mas ele está dizendo: eu combati o bom combate, eu completei essa carreira e eu guardei a minha fé que me manteve até o dia de hoje. O justo vive pela fé. Por isso eu estou aqui, ele diz, e agora a coroa já está guardadinha lá para mim, e não somente para mim, mas todo mundo que ama a vinda do Senhor vai ter essa mesma coroa que eu tenho. Isso Paulo deixou para nós, irmãos, como um incentivo para você correr e para completar também a carreira que está proposta para você e para cada um de nós. Volta lá ao texto e vamos ver mais um detalhe de como se corre essa carreira. Hebreus capítulo 12, vamos ler agora o versículo 2. Além do que foi dito, desembaraçar-se de peso, desembaraçar-se de pecado, ter perseverança, ele diz: olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé. Quem ele é? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para Jesus. Ninguém chegará ao fim dessa carreira se distrair no meio do caminho, irmão. Se for olhar para o lado, se for olhar para as circunstâncias, se for olhar para o mau tempo, ninguém chegará ao fim. Se você começa a correr e começa a olhar para o céu, vai vir a nuvem, você vai dizer: ih, vai chover, melhor não correr hoje não. Não é assim que funciona? Aí você olha para o lado, vê uma pessoa desanimada, ou então vê outro quase morrendo, aí você: ah, não vou continuar não, eu vou parar. A única maneira de continuar e completar não é olhar para nada disso. Paulo não olhou para nada disso, por isso chicotearam Paulo, por isso ele apedrejaram Paulo, bateram em Paulo, e ele continuou correndo a carreira, até o dia que ele disse: completei a carreira. Continuou. Por quê? Olhou para quem? Olhou para a pedra? Olhou para o chicote? Olhou para a mão dos que batiam? Não, ele olhou para Jesus, o autor e o consumador da fé. Se eu quero correr e completar, eu preciso olhar para o autor da fé, o consumador. Veja, tanto o autor quanto o consumador. Isso também é importante de observar. A fé que eu tenho foi Jesus que me deu. Ele é o autor dela. Mas ele também é o consumador. É aquele que vai consumir, que dá final a esta fé também. Ele tanto é aquele que me salva, quanto é aquele que me mantém salvo. Tanto é aquele que me resgata, como aquele que me mantém a salvo agora, sustentando a minha vida até o final. Mas eu preciso fazer a minha parte, que é olhar para Ele, somente para Ele, como alvo, como meta, como disse Paulo, ir em direção a Ele, com os olhos fixos no Senhor, para que nada possa me abalar, nem me desanimar nessa carreira. Porque, afinal de contas, você está na carreira por causa de quem? Quem é o que te arregimentou, como disse Paulo a Timóteo? Você sabe quem te chamou para a carreira? Você sabe quem te contratou para o exército? Quem é que trouxe você para as fileiras? Quem é que botou você na linha para correr? O autor da fé. Foi ele que te colocou nessa carreira. Então você não corre por sua causa, você corre por causa dele. Você não corre pelos seus interesses, você corre pelos interesses dele. Por isso ele diz: olhe firmemente para ele, porque ele é o líder. O líder tem essa função, e você olha para ele. Você já viu aquelas competições de remo? Remo com o patrão, né, que chama? Está lá os caras e o outro fica virado para eles, né? Ou alguns remam e o outro cara virado para eles. Para quê? Orientar. E você está olhando para o líder, né? E está lá remando, e o líder vai: vamos lá, meu filho, vamos lá. E você lá: tome remar. Assim está o Senhor olhando para nós. A Bíblia diz: ele intercede por nós. Ele está lá torcendo: vai lá, meu filho, rema aí, bora, força, você vai ganhar, você vai chegar lá. E você tem que olhar para ele, e você tem que ouvir ele, não os outros. Você tem que ouvir a palavra dele, porque enquanto ele está dizendo rema, tem outro dizendo desiste, desgraçado. Não é assim? Ele está dizendo vem que você vence, o outro está dizendo vai embora que não vai dar.
Então olhe para Ele, escute somente Ele, para que você continue rumando e continue caminhando. Ele é o líder, Ele é que está na frente, e é Ele que você deve seguir. Ele é o alvo. Vamos ver o que Paulo falava sobre o alvo em Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 3, versículo 13, versículo 14 de Filipenses, capítulo 3. Paulo diz assim: eu prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ele diz claramente que nós temos o alvo, e é para o alvo que nós vamos, é o prêmio da soberana vocação que Deus chamou a cada um de nós. Deus é que nos deu o chamado, a vocação. Vocação é chamado, queridos. Então, Ele é o líder, Ele é o alvo, e é para Ele que eu tenho que olhar. Na carreira vão surgir inimigos, vão surgir adversários, obstáculos, barreiras certamente se levantarão, vão surgir pessoas querendo me desanimar, mas eu não posso desviar o meu olhar de Jesus. Amém? Olhe firmemente, como diz Hebreus, firmemente, aquele olhar firme, que não se desvia, que não se distrai com nada que esteja ao seu redor. Há um exemplo disso na Bíblia, queridos, quando o apóstolo Pedro, vendo Jesus andando sobre o mar, ele disse: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, manda que eu vou. E Jesus disse: vem. Aí ele foi. Ele tira os pés do barco, bota os pés na água e começa a andar. Mas andou olhando para quem, irmão? Olhando para Jesus. Até que a Bíblia diz que quando ele começa a olhar para as ondas, começa a olhar para os ventos, começa a ficar com medo, ele começa a afundar. Você quer vencer? Olhe para Jesus. Olhe firmemente para o autor e consumador da tua fé, para que a carreira seja iniciada e seja completada. Você possa chegar até o fim. Livre-se do peso, livre-se do pecado, persevere e olhe para Jesus, para que você possa vencer e chegar lá. Deus te chamou para vencer. Amém? Deus te chamou para completar. Deus te chamou para chegar ao fim, até a morte, ser fiel. É o chamado de Deus para cada um. Que a gente possa olhar para Ele, para nos motivar a caminhar. Não olhe para os lados, porque muitas coisas vão tentar te desanimar. Olhe para Jesus e continue caminhando com Ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu andar, meu deitar. Conheces todos os meus caminhos.
diante de Deus agora a tua vida, o teu caminho, teus lutas, teus desafios, a carreira que está proposta para mim, para você, é a mesma. E o que nós precisamos é chegar até o final. E o Senhor está aqui para te ajudar. O melhor de tudo, irmãos, é saber que há um Deus que cuida de nós, que nos dirige, que nos toma pela mão, que nos ajuda nas dificuldades e que quer nos ver completar essa carreira. É o maior torcedor que nós temos. É o Senhor que está intercedendo por cada um de nós, para que você possa chegar ao final dessa carreira que Ele propõe a você. Mas cabe a você se desembaraçar, cabe a você perseverar, cabe a você olhar somente para Ele. E Deus está te chamando essa noite a ter um propósito hoje, um propósito de correr com perseverança, para que você possa chegar ao final. Eu sinto o desejo de orar essa noite para alguns irmãos. Se você está precisando de uma oração para o seu caminho, para a sua vida, para a tua vida cristã, saia do seu lugar, se aproxime aqui do altar. Vamos orar juntos, vamos falar com o Senhor, vamos pedir a Ele um revestimento de poder. Vamos pedir a Deus que Ele venha sobre nós com força, com direção, com a palavra, para que nós possamos continuar perseverantes cada vez mais, livres de todo peso, de todo pecado. Se você tem algo a tratar com Deus essa noite, venha ao altar do Senhor e coloque diante dEle. Venha deixar aqui talvez um pecado, talvez uma dificuldade. Fale com Deus e peça ao Senhor: Senhor, me ajuda a me livrar desse peso. Me ajuda a livrar-me, Senhor, disso que tem amarrado a minha vida, que tem me aprisionado, que tem impedido o meu caminhar contigo, isso que tem atrasado a minha carreira, Pai. Eu quero entregar no teu altar essa noite. Eu quero pedir a tua intervenção poderosa sobre a minha vida. Fala com Deus, então. Pai, em nome de Jesus, age na vida dos meus irmãos, Senhor. Tira todo o peso, Pai. Tira todo o pecado, todo o embaraço. Tira, meu Deus, toda a falta de vontade, Pai. Dá perseverança a cada um dos teus filhos. Reveste, Senhor, reveste com teu Espírito, para que venha a perseverança, para que eles possam ficar firmes até o final. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Se há algum caminho mau, Senhor, vem remover essa noite. Remove qualquer caminho mau, para que o caminho seja de vida e de verdade de cada um dos teus filhos, para que possam no futuro dizer como Paulo: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e guardei até o final. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa os teus filhos, fortalece os teus filhos aqui, Pai, fortalece cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe, Deus possa revestir você, enche você do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Louve com alegria. Senhor, Ele sonda, Ele conhece e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas eu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Obrigado, Senhor.
Senhor, pela tua mão sobre nós. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Que Deus te dê uma semana abençoada. Na quarta-feira você esteja na igreja, ouvindo a palavra, alimentando o teu espírito. Você possa correr a carreira que o Senhor propõe a você com alegria, com perseverança, sem se deixar abater por nada nem por ninguém. Que Deus te abençoe dessa maneira em todo o tempo, em nome de Jesus.